tomar aos seus assentos. Queremos saudar a todos vocês na preciosa paz de Jesus e dizer uma vez mais que é uma honra estar nessa linda cidade, junto com essa bela igreja, junto com o pastor Hebron, o ministério, poder ouvir e ser abençoado no ensino do pastor Alan, que a gente se sentiu tão bem ao seu lado, e poder rever meu amigo José de Bem, sua esposa, que algumas vezes tivemos ali no Forte Mai, e inclusive demos uma escatologia lá, e a gente poder rever. Quero agradecer o último período da minha participação aqui. Quero agradecer imensamente pastor Hebron pelo convite, pela sua equipe muito educada que sempre estava tratando com a gente. E desculpe alguma coisa, às vezes a gente fala meio demais e pode errar em algumas palavras. Agradecer o carinho dessa querida igreja, os queridos obreiros, e dizer a vocês uma vez mais, é uma honra a gente estar aqui. Vamos voltar a ler os 2 versículos que nós temos usado como base em escatologia, de Isaías, capítulo 45, versículo 11. Isaías 45, versículo 11, nos diz: assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Já repeti várias vezes que esse versículo é 100% escatológico. Escato é futuro, logia é estudo. Então, irmãos, escatologia é o estudo das coisas futuras. E aqui esse versículo, Deus nos dá o direito de nós perguntar a Ele, através da sua palavra, sobre as coisas futuras, sobre o fim nosso, ou melhor dizendo, o futuro nosso. Depois dessa vida, o que vai ser de nós? E das obras da sua mão, que é o universo em que nós vivemos, o processo que ele vai passar. Aí o ladinho no capítulo 46 e o versículo 10, é a grandeza de Deus, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aí nós vimos, irmãos, que desde a antiguidade Deus já anuncia as coisas futuras. E as coisas que não existiam, Deus já revela que elas vão existir. E ele encerra o versículo dizendo: ninguém vai impedir que eu faça essas coisas. E nas reuniões anteriores nós usamos o plano divino através dos séculos e dissemos que esse mundo está no controle de Deus. E tudo o que está acontecendo está dentro de um plano, um projeto que Deus fez. Por esse motivo que Deus é o alfa e é o ômega, né? O princípio e o fim. Dentro desse projeto de Deus, lá no eterno passado, Deus colocou nós aqui como igreja, como povo seu. Então nós não estamos aqui nesse mundo por uma casualidade, por algo aí que caiu de paraquedas.
Não, nós estamos aqui por um projeto de Deus. Dissemos que quando o povo viveu na lei de Moisés, esses 1553 anos, a igreja, Jesus era escatológico, hoje não é mais. E nós hoje aqui, irmãos, escatologia, todo esse quadro aqui, que nós temos falado em sínteses. Isso é muito mais amplo. Nós falamos as ressurreições, falamos o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Arrebatamento da igreja, Jesus vindo até as nuvens, não vem anjos, não se escutará trombeta sobre a terra, é lá em cima para os mortos. A igreja será arrebatada nesse abrir e fechar de olhos. Jesus virá como um ladrão. Quando o mundo souber, a igreja já não está mais. E uma coisa eu gostaria de agregar. Arrebatamento, irmão, é para a igreja, não é para o mundo. E junto com a igreja estão nossos filhos, que estão dentro da inocência. E a psicologia nos diz que a inocência varia de 9, dependendo até seus 13 anos. Tem criança, de acordo ao ensino, de acordo à alimentação e à educação, 9 anos, ele sai da sua inocência. A minha filha Elisama, mais nova, com 9 anos de idade, ela foi batizada em águas, porque ela chegou para o pastor, nem eu fiquei sabendo, quando soube, ela já tinha sido batizada, e disse para o saudoso pastor Germano Zucchi: eu quero me batizar, sou batizada no Espírito Santo e eu preciso me batizar. Mas tem outros que vão até os 13 anos. Então, dentro da inocência, nossos filhos, basta um pai, basta uma mãe ser salvo. E eles, diz Paulo aos Romanos, são santificados em nós. Nossos filhos subirão junto conosco. Filho de ímpio não sobe no arrebatamento da igreja. Filho de ímpio, crianças, são salvos pela morte, porque as crianças são de Jesus. Mas arrebatamento é só os filhos dentro da inocência dos salvos. Isso se há debatido muito. Porque uma das bases principais é que Jesus arrebata a igreja. O mundo continua normal. Aquela mulher que estava grávida, ela vai vencer seus dias, vai dar luz ao filho. E vai existir procriação na grande tribulação. Agora, se a Bíblia nos ensinasse que na grande tribulação não haverá procriação, aceitaríamos que toda criança seria arrebatada. Mas, em primeiro lugar, arrebatamento é para a igreja, não é para o mundo. E como vai existir procriação, as crianças que estão com as suas mães continuarão. Então é lindo um pai e uma mãe ser salvo para que esses filhos, dentro da inocência, subam junto no dia do arrebatamento. Ontem nós falamos um pouquinho, irmão, sobre esses 7 anos aqui de tribulação e grande tribulação. Isso é muito amplo. Isso tem uma amplitude muito grande. Falamos então sobre o arrebatamento e a vinda de Jesus em glória. Mas vamos falar um pouquinho, irmão, sobre enquanto aqui na terra estará acontecendo o que nós falamos ontem, guerra do Armagedon, desespero das nações.
a igreja estará, irmão, num ambiente fantástico. Então a igreja será arrebatada, será recebida no átrio por Deus Pai. Ali Jesus vai apresentar a igreja para o Pai. E não só a igreja, senão todos que ressuscitaram do Antigo Testamento até a grande colheita geral que nós já estudamos. E desse átrio, depois do átrio, tem o tribunal. Eu falei ontem que na Bíblia Jesus usa 4 tronos. Desde que ele ali, subiu aos céus, ele está à direita do Pai, no trono sacerdotal que fala aos hebreus. O dia do arrebatamento, ele abandona esse trono e nunca mais volta. Ele vem até as nuvens, arrebata a igreja e se senta no segundo trono, que é tribunal. Quando a Bíblia fala o trono tribunal, não é para julgar quem é ou não salvo. Porque no tribunal só passa salvos. Depois, no final de uma festinha de 7 anos, ele vai descer e usar o terceiro trono que falamos ontem, que é das nações de glória na terra. E no final do milênio, o 4º e último trono, que é o grande trono branco. Então vamos falar um pouquinho de nós aqui, irmão. Um dia, nós sendo fiel, vamos estar diante desse tribunal. E diante desse tribunal, nós seremos coroados. Eu gostaria de falar das 5 coroas que ali se receberá, mas as horários não nos deixam. Mas ali seremos coroados. Ali aparecerá nossos anos de serviço para Deus. Agora, o dia 17 de novembro, vai fazer 60 anos que fui batizado em águas. Como eu disse, nunca me desviei e nunca fui disciplinado. Naquele tempo a gente, como jovem, fazia adolescente, as artes da gente. Mas na ceia a gente vinha na frente e tinha que pedir perdão e contar o que a gente fez. Aí a igreja nos perdoava e a gente escapava da disciplina. Então nunca fui disciplinado. Então, irmãos, todos nós temos uma malinha de obras. Apocalipse nos diz que ao morrer a pessoa, as suas obras lhe acompanham. Porque é uma malinha, essas obras não se desprendem de nós. Hoje um pecador morre, um salvo. Vamos usar o pecador, ele morre hoje, ele tem que ir lá no sacerdotal. Seu nome está lá ou não? Se está, ele fica com Cristo, senão ele tem que descer para cá. Além dele não ter o seu nome escrito, ele vai ter que abrir uma mala de obras. Eu vi um pregador dizer que nesse trono aqui, Jesus agarra um e atira céu adentro, agarra outro e atira inferno adentro. Ninguém está no céu sem saber por que estou nos céus. Ninguém está no inferno sem saber por que estou no inferno. Aqui, irmão, será bem esclarecido. E Jesus vai dizer, além de você não ter teu nome aqui escrito, abra um pouquinho aí a tua mala para nós ver. E o pecador, quando abre essa mala, eu estou parafraseando, não pregue assim. Deus tem que tapar suas narinas. Porque vai sair uma podridão das suas obras, porque elas o acompanham. E ali, irmãos, os políticos vão sofrer um pouquinho.
Quando abria, vai sair um mau cheiro de mensalão. Que mais? Petrolão. As propinas, né? As tantos que morreram nas filas dos hospitais pelo roubo que eles fizeram. Não sei se vocês se lembram de uma mulher que foi ministra do ensino, da cultura, que roubou a merenda. Vocês se lembram, né? Roubou a merenda das crianças. As crianças não puderam 6 meses ter merenda na escola porque a tipa roubou, diz o espanhol. Um dia, irmãos, vai aparecer ali. O pecador, quando morre, ele dá coice nessa mala, desculpe a expressão, para que a mala das obras não lhe siga. Mas elas vão seguir. O salvo é distinto. O salvo, ao morrer, ele vai em busca da sua mala. Eu preciso da minha mala. Porque aqui dentro está meus dízimos. O que mais? Minhas ofertas. O que eu fiz pela missão. O que mais? Me ajude. Auxílio aos órfãos. As orações, os jejum, a evangelização, os teus louvores, o teu serviço no coral, o teu serviço no círculo de oração, teu serviço na portaria, na segurança. Tudo vai estar dentro da nossa malinha. Por isso que o salvo, ao morrer, eu preciso da minha malinha. E ali estará o Senhor sentado no seu trono sacerdotal. E ali nós vamos chegar, irmãos, com a nossa malinha. Alguns com a malinha meia vazia. Porque diz que o dízimo era da lei. Porque Jesus não precisa de dinheiro. Porque nunca evangelizaram. Cantaram no coral um tempo e abandonaram tudo. Por causa de qualquer coisa, não toquei mais na orquestra. Mas todos nós, irmãos, teremos que chegar ali com a nossa malinha. Como eu disse, o pecador dá coice nessa mala, mas ela não se separa. Mas o salvo convida, vem aqui meus anos. E na frente do trono do tribunal de Cristo tem um fogo. E nós vamos ter que chegar ali, abrir a nossa mala. Isso vai acontecer tal qual como você está aqui essa manhã. E vamos ter que derramar todos os nossos anos da nossa malinha no fogo. E o fogo vai declarar. Vamos ler? Alguém nos leia bem forte. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos observar o versículo, a partir do versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quem lê para nós o versículo 10, bem forte. Paulo disse, eu como um perito arquiteto, fazendo uma metáfora, o que eu fiz a vocês na cidade de Coríntios? Eu coloquei um fundamento, que é Cristo, diz o versículo 11.
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Paulo diz aos irmãos em Corinto: eu coloquei o fundamento, a base, que é Jesus, mas tenham cuidado, diz uma versão, como edificar sobre esse fundamento. Versículo 13, 12. Sim. Quantos material? 6 material. Sobre esse fundamento, se alguém construir com ouro, com prata, com pedra preciosa, com madeira, feno ou palha. Versículo 13. Vamos ter que derramar essas balas de obra nesse fogo ali que está. Pode observar ali, ó, na frente do tribunal ali tem um fogo. E está dizendo Paulo que o fogo vai declarar. Será ouro, será prata. O que era? As nossas obras. Versículo 14. Se ele lançar sua malinha de obra sobre o fogo, e o fogo não consumir, ele receberá galardão. Porque ali, eu volto a dizer, ali não é para dizer quem é ou não salvo. Ali é para receber galardões, através das obras. E o versículo 15. Sim. Sofrerá isso. Se ele derramar sua malinha de obra ali, e o fogo queimar com tudo, sobrou nada, ele passará para o outro lado e vai dar uma olhadinha e dizer: mas não sobrou nada. Mas ele será salvo como pelo fogo, porque ali não passa pecador. Então nós, irmãos, um dia vamos estar ali. E devemos servir a Deus consciente que um dia eu vou estar ali com a minha malinha de obra. Aleluia. Então nós temos 6 materiais. Se nós chegar ali, irmãos, e derramar, e o que é ouro? Porque ali vai ter os 6 tipos de material, vai ter dentro da nossa malinha. Mas o que é ouro? O ouro resiste o fogo? Não. Resiste o fogo. O que é ouro? Justiça divina. Tudo que nós servir a Deus na justiça divina de Deus. E olha que justiça divina tem antônimo. Mas nós fazer a obra de Deus na justiça divina. Ao chegar ali, irmão, derramaremos, mas servimos a Deus com justiça. Ela permanece e a pessoa recebe galardão. Segundo o material, eu estou fazendo um pouquinho apurado, prata. Resiste o fogo? Não. Resiste. O que é prata? Redenção. O que quer dizer isso, pastor? Tudo o que nós fazer na obra de Deus, nós sempre devemos ser agradecidos e reconhecer que é oriundo, procede da redenção de Cristo.
Se tu pregas bem, se tu ensinas bem, se tu canta bem, se tu é um bom músico, se tu é um de sucesso na obra de Deus, sempre agradeça o Calvário. Nunca tome para ti esses direitos, isso é oriundo do Calvário. Senão, irmãos, nós não estaríamos aqui. Quando tu entra no teu carro 0 quilômetro, diga, o Calvário me deu isso aqui. Quando tu vai lá e tira um extrato na poupança, diz, mas está bonito esse assunto aqui. Graças a Deus é o Calvário. Quando tu recebeu o teu título na faculdade, tua pós-graduação, agradeça, tudo isso é oriundo do Calvário. Sempre que existia esse reconhecimento, isso que tu faz na obra de Deus tem galardão. Deus não dá sua glória a ninguém. Terceiro material. Aguenta o fogo ou não? O que é pedra preciosa? Testemunho sólido. No lar, no trabalho, na faculdade, lá no negócio, nos seus negócios, da sua empresa, no seu bairro, lá no... Como é que é aquele assunto de dívidas? SPC. Misericórdia, né? Eu não posso comprar nada fiado porque eu estou no SPC. Lá não é lugar de crente. Testemunho sólido, irmão. Esse testemunho que o cristão deve dar e vai para a sua malinha. O nosso testemunho glorifica a Deus ou envergonha a Deus. E eu derramar ali era pedra preciosa. Tem galardão. Quarto material. Madeira. Resiste o fogo ou não? O que é madeira, irmãos? É vanglórias. A pessoa é salvo. A pessoa serve a Deus. Mas encheu a malinha dele de madeira. De vanglória. Quando chegar ali, ao colocar o fogo queima tudo. Porque serviu a Deus com vanglória. Tu viu o meu dízimo que eu dei esse mês? Isso não é o meu dízimo, esse pastorzinho aí já passa fome. Tu viu a minha voz lá no coral? Se não é essa voz aí, aquelas taquaras rachadas lá, aquilo lá. Viu o meu trombone lá, ou aquele de vara lá, aquilo lá tem que... é só eu que sei fazer aquilo, porque se não esse é o meu trombone de vara, aparece o defeito dos outros músicos. Vamos parar por aqui, né? Aqui não há esse assunto, mas lá no Rio Grande é comum nas nossas igrejas. Toda pessoa que faz isso, irmão. Tu viu minha mensagem que eu preguei ontem? Que isso aí é só eu que prego. Não é? Vanglórias. É lindo a gente sentar para escutar. Até nossos filhos ministerial. Mas se nós servir a Deus por essa vanglória, um dia chegaremos ali e não teremos galardão. Quinto material. Feno. O que é feno, irmãos? Orgulhos humanos. Orgulhos humanos. O que quer dizer isso, pastor? Tem pessoas, irmãos, que têm um orgulho na igreja das coisas que lhe presta, que tu precisa viver engraxando ele ou ensaboando ele.
ser elogiando ele. Se tu não elogiar, ele não serve a Deus. Ele faz qualquer atividade na igreja, o dirigente tem que dizer, eu vou usar um nome que já usei em outros lugares, que é difícil ter na igreja o irmão tunico. Não tem tunico aqui, né? Então dá para nós, como diz o gaúcho, rasgar o bacheiro. O tunico na igreja. O tunico faz qualquer serviço na igreja, voluntário. Tu tem que depois no culto dizer, tunico, fica aí em pé. Tunico fica lá. Esse é o nosso tunico. Tu tem que dar uma engraxada no tunico. Senão ele não faz mais o serviço. Tem um congresso de jovem, ou circo de oração, atividades na igreja, o tunico está lá na cozinha, fazendo pastel e cozinhando e trabalhando com um avental branco, um gorro, que não sei como é que se chama aquilo. Mas o tunico, irmão, trabalha 3, 4 dias, que é fantástico. Aí chega o encerramento do congresso. E aí vem uma luta para os pregadores de congresso. Eu parei de pregar em congresso. Desculpe a expressão, mas é uma encheção de linguiça que dá medo, irmão. Aí o dirigente do jovem, do ciclo de oração, queremos agradecer o fulano. E agradecer o mingano. E fica 8, 10 minutos para o pregador. Vai agradecer na próxima ceia do Senhor, onde está a igreja. Reserve uns minutinhos para fazer agradecimento. Não no último culto. Só agradecimento. O porteiro, os da segurança. E começa a agradecer. E o tunico tem uma porta lateral. O tunico vem lá da cozinha. Vestido com aquele uniforme, aquele gorro. E está ali na porta. Aí o dirigente, da juventude, vamos usar, faz um agradecimento. Eu creio que não tem mais ninguém para agradecer, né? Eu creio que não. Agradecer a todos, né? Dá uma olhadinha. Opa, o tunico está ali. Já estava me esquecendo do tunico. Tonico, entra um pouquinho mais para cá. Tonico ali. Esse é nosso cozinheiro. Esse é o que fez aquele pastel. Esse que fez aquele churrasco. Tu tem que engraxar o tonico. Já está um pouco engraxado lá da cozinha. Mas tu tem que engraxar um pouco mais. Se tu não fazer isso, o tonico se desvia. Sai dali brabo e vai lá na cozinha, mas nem falaram no meu nome. Tira aquele gorro e arranca aquele. Eu não venho, não apareço mais aqui. O tunico é salvo ou não? Sim ou não? É salvo. Mas o dia que o tunico chegar ali, queimou tudo. Não terá galardão. E qual é o sexto material? O fogo queima ou não? E como queima? E o que é palha, irmãos? Palha é interesses humanos. Pessoa serve a Deus por um interesse humano. Eu creio que as notícias chegou até vocês de um pastor que tivemos que tomar atitude no Rio Grande, ganhando 70 mil por mês. Pense um pouquinho, irmão. Ganhou dos deputados? Eu creio que até o sogro e a sogra também tinham um salário. Serve a Deus por um interesse. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, que vem lá do sal. Mas eu gosto do latim, porque o latim diz que o obreiro é digno de uma prebenda para viver dignamente. Dignamente. Mas não, irmãos, caminhos equivocados que tem.
Eu fui pastor presidente. Eu tive que um dia parar de convidar cantores, cantoras, porque era uma vergonha, irmão. Agora, esse dia apareceu uma cantora da nossa Assembleia de Deus, da minha cidade. Ela não procurou igreja. Ela alugou um centro de evento e lançou uma propaganda, porque se não der 100 mil reais para ela cantar uma noite numa igreja, é melhor ir lá no centro de evento e cobrar. Teve um pregador que apareceu na minha cidade, cobrou 150 reais por cada pessoa para assistir ele pregar. Mas imagine um pouco. Quando eu era pastor na cidade de Carazinho, já faz uns anos atrás, o dirigente jovem escutou um pregador num certo congresso e apresentou ele para que ele fosse o nosso pregador. E aí me apresentar, não, mas eu conheci tal, e venha então. E quanto ele vai cobrar? Ele tem a passagem de avião, o hotel, e ele quer mais 2 mil reais. Digo, não, pode vir. Irmão, veio, era um enchedor de linguiça que dava medo, irmão. Abrace e largue, abrace de novo. Segunda-feira ninguém soube o que se aproveitou. Aí ele tinha o voo dele ali em Passo Fundo, no aeroporto, ali está 40 quilômetros. De manhã eu estou na minha sala, me chega o dirigente jovem com o copastor, com o cabelo em pé. Pastor, estamos com um problemaço. Qual é o problema? Pagamos a passagem, pagamos o hotel e tal. E dá aquele 2 mil reais por mensagem. E eu pensei que era o total que iria cobrar. Mas 2 mil por mensagem. Pregou 3 mensagens, 6 pau. Dizia, ele está aí, está brabo, quer chamar a polícia. Digo, manda ele entrar. Aí ele entrou na minha sala e já entrou com o celular na mão. O senhor me paga meus 6 mil, ou senão já estou aqui chamando 190 aqui. Digo, não, fique tranquilinho, meu filho, não faça isso. Nós somos crentes e não rebaixa um centavo. Ninguém está te pedindo para rebaixar. Eu quero te agradecer pela tua estadia. Chamei o tesoureiro, os jovens não tinham, e pedi para ele pagar. E como diz o castelhano, que te vaya bien. Que te vaya bien. Cantora, irmão, nós tivemos um problema com uma cantora. Olha, o meu hotel, a minha cidade tem uma rede de hotel que dá inveja. Mas ela queria um tipo de hotel que nós fomos conseguir a 300 quilômetros da cidade de Santa Maria. Sabe uma coisa? Diga que depois, quando ela viu a distância, aceitou. Mas nos custou, e já faz um tempo atrás, bem uns anos, 20 mil reais. Que foi outro golpe que nos deram. E não bastando isso, ela pediu para o dirigente, já nos últimos dias, preciso de 4 passagens aéreas. E por que 4? Uma para mim, outra para o meu esposo, outra para minha babá e outra para o meu segurança. Mas o segurança dela, um moreno, parecia um roupeiro, irmão. E não faltou tinta, não economizaram tinta para pintar esse moreno. E ficou o pé da escada. E ela, nós não sabíamos, ela estava com 7 para 8 meses de gravidez, começava a cantar e não dava. E aí desmaiava e o morenão tinha que abraçar e sair os tombos com ela. Mas num ginásio. Mas o que nos salvou foi o meu filho ministerial da Argentina, irmão.
que a gente convidou para ser o pregador, que ficou no meu lugar, que assumiu a nossa escola na Argentina. Deus usou esse moço e salvamos o congresso. Essa pessoa é salva ou não? Há poucas cabeças aqui. Mas o dia que chegar ali, irmão, é palha, é só interesses humanos. E seu João, pare que tu já passou do horário, né? A gente podia, mas temos um horário para obedecer. Eu quero agradecer a vocês uma vez mais. Eu quero dizer que você nunca mais esquecerá esse assunto. Guarde contigo. Pendure no teu pescoço. Um dia nas encruzilhadas da vida, esses assuntos que você escutou aqui vai te servir e vai te ajudar. Em pé. Coloque a mãozinha no coração. Querido Jesus, eu intercedo por essa querida pessoa. Essa pessoa que aperta o seu coração. Essa pessoa está fazendo propósitos. E o Senhor assiste esses propósitos. E essa pessoa é abençoada ricamente de acordo às suas necessidades. Abençoa o ministério que o Senhor ha confiado a essa pessoa. Em nome de Jesus. Já que passamos 5 minutos, pastor, me dá mais 30 segundos. Sim? O que dá em 30 segundos? Sim? Te gruda no teu irmão aí.